A questão da testosterona em homens na andropausa é uma questão tão importante, tão pouco discutida. Não sei por que cargas d'água, se discute muito mais a questão hormonal na mulher do que no homem. Aliás, nos consultórios é comum que mais mulheres procurem fazer controle hormonal do que o homem. Por mais que exista tabu ainda nas mulheres em relação à questão hormonal, nos homens esse tabu é maior ainda, eles fogem mais ainda dessa questão. Quando o homem entra na andropausa, ele está numa faixa de idade que está acontecendo uma série de alterações na vida dele. É uma fase que ele está muito estressado com o corre-corre da vida, a questão econômica. Geralmente é uma fase que ele está no auge da questão econômica na vida dele. Ele é chefe de alguma coisa, representante de alguma coisa. Em geral, é quando ele está basicamente no pico da carreira dele. É uma fase que a mulher costuma estar na menopausa, a esposa na menopausa, ao mesmo tempo os filhos estão adolescentes ou estão se casando, gera-se muito atrito nessa fase, porque a mulher está sofrendo problemas hormonais, esse homem está sofrendo problemas hormonais, talvez nenhum dos dois esteja controlando adequadamente os hormônios, e isso gera muita alteração do humor em ambos. É muito comum que os filhos não estejam muito afim de entender os pais nessa fase, eles estão com problemas emocionais próprios deles, eles estão numa fase de início de vida amorosa, início de vida de luta estudantil ou de trabalho, então é uma fase de muito estresse na vida desse homem. E esse homem, em geral, tem, junto com isso, com esses estresses, ele tem um sedentarismo gritante, ele faz com frequência ingestão de álcool, é um tabagista. Então, essa associação tudo, isso gera uma série de alterações hormonais nesse homem. Não apenas de testosterona, mas também de insulina e de cortisol. E olha, isso é uma bomba. O homem com aumento de insulina, aumento de cortisol e queda nos níveis de testosterona, é todo o ambiente propício para várias situações. Uma delas, aumenta a chance de infarto agudo do miocárdio, aumenta a chance de câncer em várias regiões do corpo, é um problema seríssimo, e vai alterar toda a relação marital. Isso gera um punhado de problemas, altera o poder sexual desse homem, o vigor sexual desse homem, ele passa a apresentar dores articulares, dores nos ombros, dores na coluna, e ao invés de ser lhe dado um tratamento adequado em termos hormonais, muitas vezes se usa analgésicos, anti-inflamatórios para cuidar desses problemas articulares, dessas dores articulares. Ele altera a sua musculatura, ele altera cada vez mais gritantemente o seu humor, a energia vai caindo cada vez mais e com isso você faz muito menos atividade física, o que favorece mais ainda a insulina aumentar. Para complicar a situação, é comum que esses homens na andropausa, eles se alimentem à noite. E quanto mais se alimenta à noite, mais ainda favorece aumentar os níveis de insulina e cortisol, mais ainda favorece diminuir os níveis de melatonina e prolactina, caindo todo o fator, tanto imunológico, o sistema imunológico sofre com isso, quanto alterando todo o equilíbrio hormonal. Aí deixa de ser apenas a testosterona o grande problema hormonal nessa fase. Mas a testosterona é insulina, é cortisol, é melatonina, é estrogênios que vão alterando cada vez mais. Por esse sedentarismo que se torna cada vez mais frequente na nossa sociedade, e esse paciente que gosta de uma cervejinha final de semana dele começa na quinta-noite e termina na quarta-feira da próxima semana à noite. Então, esse tipo de paciente ganha uma barriguinha cada vez maior. E quanto mais ganha a barriguinha, mais complica a situação, porque nessa gordura abdominal passa a se formar uma enzima que se chama aromatase em níveis cada vez mais altos. E quanto mais aromatase, maior transformação de testosterona em estrogênio. Esse paciente passa a ter cada vez menos testosterona, muitas vezes não é nem por deficiência de produção, não, às vezes a produção de testosterona ainda esteja normal, mas a transformação de testosterona em estradiol, que é um estrogênio, se torna cada vez mais intensa pela aromatase, que é formada na gordura dessa barriguinha desse paciente. Com isso ele passa a ter cada vez mais estrogênios, alterou totalmente o equilíbrio entre testosterona e estrogênio. Um dos meus livros se chama Câncer. Nesse livro eu explico bastante essa questão do quanto que é danosa essa transformação de testosterona em estrogênios. Porque à medida que acontece isso, esses níveis de estrogênios aumentando, a hiperplasia benigna da próstata se torna cada vez mais comum.
É aí que o paciente vai cuidar cada vez mais da próstata, aquela preocupação com a próstata. Mas eu tenho mais de 40 anos de idade, então eu tenho que estar cuidando da minha próstata com frequência, tenho que ir lá no médico com frequência muito grande, tenho que ficar dosando meu PSA cada vez mais. Ele engana-se redondamente. Muito mais importante, não é que não seja importante avaliar essa próstata regularmente, claro. Não é que não seja importante avaliar o PSA, apesar que o PSA por si só, sozinho, individualmente, não tem tanto valor. Pelo contrário, acaba confundindo mais do que auxiliando. Mas esse paciente deveria ter um controle hormonal rigoroso nessa fase. A hora que ele fosse no seu urologista ou outro médico de confiança sua, ele deveria ter um acompanhamento rigoroso, tanto de insulina, quanto de cortisol, quanto de progesterona, é engraçado falar em progesterona, porque homens não pensam em termos de progesterona, mas é fundamental nessa idade, eu vou explicar daqui a pouco o porquê. É fundamental os níveis de prolactina, é importantíssimo entender que dosar apenas testosterona nesse homem não tem qualquer valor. No mínimo testosterona, estrogênios, porque esse homem geralmente está tendo uma barriguinha, está formando muitos estrogênios, então controlar esse estrogênio é muito mais importante do que controlar os níveis de testosterona muitas vezes. Aliás, um dos meus vídeos chama Reequilíbrio Hormonal no Homem, no sexo masculino, vale a pena você assistir esse vídeo no YouTube, até para você poder entender esse vídeo de agora melhor ainda. Então, esse homem deveria controlar a testosterona, estrogênios, insulina, cortisol, prolactina, no mínimo. Em termos hormonais, ele deveria ter esse controle. Isso é importantíssimo se ele quiser ter um controle adequado dessa andropausa, se ele quiser ter um controle adequado dessa próstata. Não adianta fazer controle da próstata semestralmente ou anualmente se esse paciente não está controlando esses hormônios. E está sempre tendo muita aromatase, e essa aromatase está transformando a testosterona em estrogênio, está sempre formando muito estrogênio. Quanto mais estrogênio ele formar, mais vai favorecer a hiperplasia benigna da próstata. Não adianta querer fugir disso aí. Só controlar a próstata periodicamente, fazer o toque e ver como é que está essa próstata, é aguardar surgir um problema maior. Não tem justificativa para isso. Então, tem que se dosar, tem que se fazer um controle rigoroso desse hormônio, desse paciente, principalmente se esse for um paciente que tem uma barriguinha avantajada. Quanto mais avantajada, maior outro problema desse paciente. É importante entender que homens que apresentam baixos níveis de testosterona, eles podem ser hipergonadotrófico. Isso significa que eles têm altos níveis de LH, e isso implica geralmente problemas testiculares. Ou esse paciente pode ser hipogonadotrófico, significa que eles têm baixos níveis de LH. E isso significa que eles têm problema ou no hipotálamo ou na hipófise. E se a gente quiser entender as causas de baixos níveis de androgênios nesse homem, é sempre lembrar então que o estrogênio, quanto mais alto, o estradiol em especial, quanto mais alto ele tiver, pior é. Ou seja, quanto mais barriguinha tiver, mais a aromatase vai ter, mais vai transformar a testosterona em estrogênio. Quanto maior for os níveis de insulina, mais vai influenciar com os níveis de testosterona. A apneia do sono influencia muito, a presença de altos níveis de SHBG, um paciente que tem uma supressão do eixo hipotálamo e hipófise, um paciente que tem baixos níveis de vitamina D3, vitamina K2, vitamina A. Lembrar que vitamina D3, vitamina A e K2, tem inclusive um vídeo nosso sobre essas três vitaminas, que eu chamo essas vitaminas de trigêmeas, vitamina A, vitamina D3 e vitamina K2, elas são cruciais para formar osteocalcina lá nos seus ossos. E essa osteocalcina aumenta a produção de testosterona. Então isso é importantíssimo entender que os ossos participam na produção de testosterona. Aliás, esse é um dos problemas que na pessoa idosa, que tem baixo nível de testosterona, associa isso com fraturas. Muitas vezes as pessoas não entendem que é por falta de vitamina D3, vitamina K2 e vitamina A falta dessas três vitaminas, dessas trigêmeas, para estimularem os seus ossos a formarem osteocalcina, e a osteocalcina, por sua vez, aumentar a produção de testosterona, que pode ser a grande responsável por essas fraturas ósseas que estejam acontecendo. Tem outro pequeno detalhe: à medida que os anos vão passando, em nós homens, pode acontecer um outro pequeno problema. Pode ter um aumento na atividade de uma outra enzima que chama 5-alfa-reductase, e à medida que a 5-alfa-reductase aumenta, também vai alterar os níveis de testosterona, porque a testosterona vai se transformar em dihidrotestosterona. Aliás, essa dihidrotestosterona não vai influenciar, não é só em cair os níveis de testosterona, mas vai influenciar também na queda de cabelos e também no aumento da próstata desse paciente.
Então são duas enzimas que nós devemos preocupar bastante na andropausa com ela. Uma é a aromatase, em especial nessa barriguinha. Quanto mais gordinho você tiver, maior o seu risco, porque ela vai transformar a testosterona em estrogênio. Com isso, cai os níveis de testosterona, aumenta os níveis de estrogênio e surge uma série de distúrbios metabólicos. Segundo fator é a presença da enzima 5-alfa-reductase. Quanto mais aumentar a 5-alfa-reductase, mais vai formar dihidrotestosterona e cair os níveis de testosterona. Então são duas enzimas que são cruciais e cada vez que você for no seu médico, que for avaliar os seus hormônios, ou que se for mesmo só avaliar a sua próstata, deveria avaliar como é que está esse processo de formação de testosterona e como é que está essa questão enzimática no seu organismo. Quando se fala em reposição de testosterona em homens, a maioria das pessoas não entende que repor testosterona, a mesma testosterona que existe no seu corpo, é altamente benéfico. Aliás, as pessoas morrem de medo de usar testosterona, porque existe a ideia totalmente infantil, totalmente ingênua, que testosterona vai aumentar o risco de câncer nesse paciente. Quando eu estou falando de testosterona, eu estou falando a mesma testosterona com a mesma estrutura tridimensional que existe no seu corpo, ou seja, testosterona bioidêntica, lógico. Não é testosterona sintética, claro que não. Mas só que tem um pequeno detalhe. Hoje virou moda, e eu sempre insisto que esse negócio de moda não funciona em medicina, aliás, não funciona em lugar algum, porque moda é simplesmente seguir alguém. Em psicologia se chama efeito boiada, ou seja, quando 99,99% da população em qualquer área está seguindo para esse rumo, pode ter certeza absoluta que o sentido contrário é que é o verdadeiro, é que é o real. Então, toda moda é falsa, toda moda é perigosa. E hoje virou moda, tanto em homens quanto em mulheres, está faltando testosterona, vamos repor testosterona, seja sintética ou seja bioidêntica. As pessoas acham que estão fazendo a maior vantagem do mundo ficar repondo testosterona. A reposição de testosterona é fundamental, mas eu te asseguro que na andropausa, no mínimo 90% dos pacientes dificilmente vão precisar de reposição de testosterona. No mínimo 90% desses pacientes na andropausa não precisam de reposição de testosterona. Você tem ótimas maneiras de recuperar sem uso de testosterona. Como é que você pode fazer isso? Uma das maneiras, tem que perder barriga, não tem choro. Se você não perder barriga, não tem como você impedir a transformação de testosterona em estrogênios pela aromatase, por essa enzima. Então, a primeira coisa que tem que fazer é cria um meio de perder barriga. Vá até o seu profissional de saúde, vá até o seu médico para poder te orientar, vá até o seu cardiologista para te orientar como é que você vai fazer atividade física adequada para poder perder essa barriga, vá até uma nutricionista, vá até um nutrólogo, vá aprender como é que você vai fazer para poder perder barriga, mas precisa de perder barriga, isso é indiscutível. Um segundo aspecto é o estresse. Você tem que aprender como controlar o seu estresse, porque quando você controla o seu estresse, você diminui os níveis de cortisol, você aumenta os níveis de DEA. Eu sei que não é fácil no mundo de hoje, principalmente no período da andropausa, quando 1 milhão de estresse em cima de você, muita responsabilidade em cima de você, muitos problemas em cima de você, como se controla esse estresse. Mas você tem que descobrir individualmente como criar condições para diminuir seu estresse. Só diminuir estresse e perder barriga, você favorece tudo. Porque na hora que você perde barriga, você vai diminuir a aromatase, você vai propiciar, diminuir a formação de estrogênios. E ao mesmo tempo vai diminuir os níveis de insulina. Principalmente se você conseguir deixar de se alimentar à noite. Olha, quando você perde barriga e diminui o estresse, você não apenas diminui os níveis de aromatase e, consequentemente, diminui os níveis de estrogênio. Você também diminui os níveis de cortisol e os níveis de insulina. E quando você deixa de se alimentar à noite e tenta dormir um pouco mais cedo, você também diminui substancialmente os níveis de insulina e cortisol. Eu disse no início desse vídeo que em nós homens, isso não vale para as mulheres, mas em nós homens, a insulina aumentada, cortisol aumentado e testosterona em queda é o grande fator responsável pelo infarto agudo do miocárdio. Enquanto está preocupado com arteriosclerose, enquanto está preocupado com colesterol, enquanto está preocupado em formar placas dentro dos seus vasos sanguíneos, você deveria preocupar muito mais com os níveis de insulina altos, com a resistência insulínica que gera inflamação em todo o seu organismo, inclusive nos seus vasos sanguíneos. E são
estes processos inflamatórios dos seus vasos sanguíneos que vão favorecer a oxidação do LDL, que participa da formação de placa dentro dos seus vasos sanguíneos. Então você não tem que preocupar, não é com o seu colesterol, com o seu LDL, você tem que preocupar com a sua resistência insulínica, você tem que preocupar com os seus níveis de cortisol, tem que preocupar com os seus níveis de testosterona, tem que preocupar em não se alimentar de noite, em perder a sua barriga, em dormir mais cedo. É isso que você deveria se preocupar. É isso que realmente é importante. É isso que realmente vai te salvar a vida, não apenas em questão de infarto, mas em questão de vários tipos de câncer no seu organismo. Porque quanto mais altos os níveis de insulina, mais altos os níveis de cortisol, mais baixos os níveis de testosterona, maior a incidência de câncer nesse paciente. Então é fundamental você fazer essas mudanças. Um outro fator importante é: vá fazer atividade física, mas sempre passa pelo seu cardiologista. Converse com o seu cardiologista, faça uma avaliação primeiro, isso é extremamente rigoroso. E não é qualquer atividade física que é importante para poder aumentar os níveis de testosterona. Atividade física para aumentar o nível de testosterona tem que ser uma atividade física que que exija muito de você em curto período de tempo. Por exemplo, eu costumo ensinar para os meus pacientes uma técnica que eu chamo de 4-para-1. Ela é mais ou menos assim. Não tem que ser apenas esta. Você descubra a sua, conversa com o seu professor de educação física, conversa com o seu cardiologista, mas descubra uma técnica de como fazer isso. Um método muito comum é assim: o paciente vai fazer caminhada, ele vai fazer uma caminhada durante 20 a 25 minutos, você não precisa mais de 25 minutos por dia para poder aumentar os seus níveis de testosterona através da atividade física. Então você vai fazer uma caminhada, você caminha mais ou menos 400 metros e de repente você dá um tiro com todo o seu fôlego. Enquanto você tiver fôlego para correr, mas é correndo em altíssima velocidade. A hora que o fôlego acabou, você não pare. Aí você passa a caminhar novamente, só caminhar, tranquilo. A hora que você andou mais 400 metros, você dá outro tiro em altíssima velocidade, enquanto você aguenta, com o fôlego que você tiver. Enquanto você aguentar, você está voando, correndo, fugindo. Acabou o seu fôlego, volta a caminhar de novo. Faça isso num período de 20 a 25 minutos todos os dias. Isso é extraordinário para poder aumentar os seus níveis de testosterona. É claro que você pode fazer vários outros tipos de atividade física pensando nisso. Por isso, um cardiologista que entende de atividade física e também um professor de educação física que entende dessa questão pode também te orientar em relação a isso. Mas aquelas atividades físicas que você faz, por exemplo, apenas correr durante tantos minutos, vou correr 10 km, 15 km, isso não te ajuda em termos de testosterona. Pelo contrário, pode diminuir os seus níveis de testosterona. Então, se estiver pensando em testosterona, tem que ser esse tipo de atividade física. Um outro aspecto é altamente relacionado com a alimentação. A aveia, por exemplo, a aveia comum que se ingere no dia a dia, ela é importantíssima, porque ela aumenta a liberação de LH, que é o hormônio luteinizante. E aumentando o hormônio luteinizante, a liberação dele, você aumenta a produção de testosterona. Então aprenda a ingerir aveia, de preferência aveia cozida e não crua. E aveia sem glúten, por gentileza, tá bom? A beterraba é um dos alimentos mais extraordinários para essa questão. A beterraba crua, ela te aumenta o poder energético fora do comum. Ela provoca uma vasodilatação extraordinária e facilita a formação de testosterona. Você tem várias maneiras de usar a beterraba. Você pode comer ela crua numa salada de verduras, por exemplo. Você pode fazer um suco de verduras que de preferência não tenha várias verduras juntas. Aquele negócio de você colocar 8, 10 verduras e mais um punhado de coisa ao mesmo tempo, isso é péssimo num suco seu. Quanto menor a quantidade de alimentos num suco, melhor. Então você vai fazer um suco de verduras, coloque beterraba, água, um pouquinho de água de coco, está passando de bom, não precisa acrescentar mais nada. Depois você quer fazer um outro suco, faça com outra verdura, um suco de cenoura, por exemplo, do mesmo jeito, coloca um pouquinho de óleo de coco e água, claro, e toma de imediato. Todos os sucos devem ser tomados de imediato. Ou então, a beterraba tem um outro método. Você pode fazer também um kefir com a beterraba. Ao invés de você fazer kefir com água, quem já está acostumado com kefir, quem conhece kefir, faz kefir com água, pode fazer kefir com beterraba, com suco de beterraba. Essa fermentação dessa beterraba, tipo kefir, é extraordinário, porque todo o açúcar que tem na beterraba vai ser digerido por essas bactérias que vão estar presentes no kefir e vai formar grande quantidade de enzimas.
E uma grande vantagem nesse kefir de beterraba é a quantidade de vasodilatação que vai acontecer no organismo, que vai aumentar a produção de óxido nítrico. Isso é importantíssimo. Mas tem um fator importantíssimo, a presença da betaína. E esta betaína da beterraba é crucial. Existe um processo que chama metilação e sulfação. Um dos meus livros chama Câncer. Um dos capítulos é escrito sobre metilação e sulfação. Vale a pena você ler esse capítulo de metilação e sulfação para você poder entender o quanto que a beterraba, o quanto que a betaína vai ser crucial, tanto na prevenção de doenças cardiovasculares quanto na prevenção de câncer. Um outro fator muito importante é a L-arginina, que é um aminoácido. A L-arginina ela aumenta a produção de óxido nítrico, que provoca vasodilatação e que vai sempre estar associada com L-lisina. Nunca usa a L-arginina sozinho. Eu sempre insisto, você vai usar zinco, tem que usar cobre associado. Se você vai usar iodo, tem que usar selênio em associação. Se você vai usar L-arginina, deve-se usar L-lisina em associação. Porque se você usar a L-arginina sem L-lisina, vai cair muitos níveis de L-lisina no seu organismo, vai favorecer a proliferação de vírus no seu organismo. Então a L-arginina e a L-lisina trabalham juntos. E a L-lisina tem outra grande vantagem. Ela vai prevenir a formação de placas. Para quem tiver com disfunção erétil, vai ser extremamente importante. A L-carnitina é outro aminoácido muito importante. A L-carnitina vai facilitar a entrada de gorduras na sua mitocôndria, vai te gerar muito mais energia. Isso facilita não só apenas a produção de testosterona, facilita todo o seu metabolismo. Então a L-carnitina é importantíssimo. Ginkgo biloba é fundamental. Ginkgo biloba contém flavonoides e contém também terpenoides. Esses dois são extraordinários no paciente que apresenta disfunção erétil. As pessoas usam ginkgo biloba pensando apenas em circulação cerebral. Dificilmente as pessoas pensam em disfunção erétil associada com ginkgo biloba. É crucial, deveria usar, vale a pena. Tríbulos terrestres hoje virou moda, né? Essa é uma das poucas modas que vale a pena, apesar de que as pessoas estão usando tríbulos terrestres de qualquer maneira. Usa doses absurdas. Chega pacientes no consultório fazendo uso de tríbulos terrestres da maneira que ele acha mais adequada, porque viu na internet, ele acha que pode usar qualquer quantidade. Ele compra tríbulos terrestres em pó e usa a dose que ele acha no suco que ele acha que é o mais certo. Isso é um perigo muito grande, mas tríbulos terrestres é importante desde que a dose seja adequada. Lembrar que tríbulos terrestres ele apresenta protodiosina, que é fundamental na liberação de LH, que é o hormônio luteinizante. Isso aumenta a produção de DEA e, consequentemente, a produção de testosterona. Ainda, magnésio é crucial nesse paciente, tanto para poder aumentar a testosterona total, quanto a testosterona livre. Aliás, falando em testosterona livre, uma das substâncias mais importantes é o boro. É fundamental o uso de boro, porque ele aumenta a produção de testosterona, a formação de testosterona livre. Resveratrol, que existe principalmente na uva, que existe na romã, é importantíssimo o uso de resveratrol. Resveratrol também aumenta a produção de testosterona. Algo que quase ninguém valoriza, mas as irmãs trigêmeas, a testosterona, a vitamina D3, a vitamina A e a vitamina K2 vai aumentar a produção de testosterona, então é crucial e vai te deixar com ossos cada vez mais fortes, vai melhorar a sua circulação como um todo, vai retirar a calcificação nos seus vasos sanguíneos como um todo, na disfunção erétil, isso é extremamente importante. Então vale a pena o uso dessas trigêmeas, vitamina A, vitamina D3 e vitamina K2. O zinco, indiscutivelmente, eu considero o zinco uma das substâncias mais extraordinárias no paciente que estiver preocupado em manter os níveis adequados de testosterona. O zinco é a substância mais importante de custo econômico baixíssimo para bloquear a aromatase, que é a responsável por transformar a testosterona em estradiol. Vale a pena você usar zinco. É claro que você tem que conversar com o seu profissional de saúde, porque em cada situação, em cada momento específico, você vai ter que saber a dosagem que você vai precisar de zinco para ser usado. O DEA, hoje virou moda os pacientes passearem para os Estados Unidos e trazer DEA para usar no dia a dia. E o pior é que usam a dose que acha que deve ser usado, que é um outro erro. DEA é importantíssimo na formação de testosterona. O paciente que precisa de DEA, o paciente que está apresentando baixíssimos níveis de DEA, esta reposição com DEA é importante. E esta dose de DEA é o seu profissional de saúde que vai saber te orientar quanto você vai usar. Até o jeito de usar é importante. As pessoas acham que DEA pode ser usado em qualquer horário, na dose que quiser. O uso de DEA deveria ser da seguinte maneira, principalmente. A dose, o seu médico vai adequar
de acordo com a sua necessidade, se você estiver precisando. E como é que se usa? Você pega um comprimido de DEA, corta o comprimido em duas partes, em duas metades. A primeira metade você vai usar de manhã. A segunda metade você divide em duas partes iguais. E vai usar essas duas partes iguais. Uma em torno de 3 horas da tarde e a outra em torno de 8, 9 horas da noite. É assim que se usa a DEA da maneira mais adequada, se você quiser aproveitar os fatores metabólicos, as vantagens metabólicas ao máximo possível. Isso é importantíssimo. Um outro fator muito importante, que quase ninguém percebe, é a progesterona bioidêntica. Quando se fala em progesterona, pessoas pensam que progesterona é apenas para as mulheres. Não existe essa questão de hormônios serem diferentes em mulheres e em homens. São os mesmos hormônios, o que varia é em quantidade, claro. A progesterona bioidêntica em nós homens, no período de andropausa, ela é crucial, porque ela é a grande bloqueadora da enzima 5-alfa-reductase. Olha, você deveria preocupar nessa fase com duas enzimas, né? Uma é a amilase, deve fazer tudo para poder bloquear, a aromatase, deve fazer tudo para poder bloquear a aromatase, e o fator mais importante disso aí é o zinco, mas não apenas o zinco, como eu já falei aqui. Por fim, um detalhe importantíssimo, antes de eu falar do uso da testosterona bioidêntica no dia a dia, a importância dela, existe uma coisa que as pessoas nem sequer prestam atenção nisso aí, mas vamos entender o seguinte: nós evoluímos nesse planeta, nós estamos aqui há 3 milhões de anos. A gente, no período que era calor, período que era verão, principalmente nas regiões mais frias do planeta, mais ao norte do planeta, mais ao sul do planeta, no período mais de calor, você tinha sol o dia inteiro. Você tomava sol em abundância, vitamina D3 formando em abundância, mas na época de inverno, que quase não recebia sol, tinha uma característica muito especial. Você tinha neve em abundância. E você não ficava só em pé o tempo todo, você tinha que se sentar, claro. E quando você sentava, o seu saco entrava em contato com aquela temperatura baixa. A temperatura da neve é a temperatura baixíssima. O seu saco fica fora do corpo, porque a temperatura dos testículos tem que estar sempre inferior à temperatura do seu corpo. E nós nos adaptamos, nós evoluímos nesse planeta, o saco de nós homens, em contato com baixíssimas temperaturas. Hoje, você fica sentado o tempo todinho aquecendo o seu saco, aquecendo os seus testículos. Você fica sentado o tempo todinho dentro de um carro, aquecendo os seus testículos, cozinhando os seus testículos, diminuindo a produção tanto de espermatozoide quanto a produção de testosterona. Esse é um dos maiores erros que existe. Então, uma saída é: aprenda 1, 2, 3, 4 vezes por dia, pega um saquinho de gelo e coloca dentro da sua calça em contato com os seus testículos, para diminuir, para baixar a temperatura dos seus testículos. Evite sentar-se ao máximo possível. Eu ensino muito para meus pacientes: corra de ficar sentado, aprenda a ficar em pé o máximo possível. As escolas deveriam criar mecanismos para que o aluno ficasse em pé, estudasse em pé e não sentado. Nós deveríamos trabalhar o máximo em pé, o máximo possível e não sentado. E quanto mais possível você tiver chance de fazer, pega um saquinho com gelo, coloca várias pedras de gelo e por dentro da sua calça, em contato com seus testículos, deixe esfriando os seus testículos. Isso é crucial, tanto para a formação de testosterona, quanto para a formação de espermatozoides viáveis, espermatozoides que se movimentam com facilidade, espermatozoides que têm a direção adequada, grande quantidade de espermatozoides. E finalmente, se depois de fazer tudo isso, se você for aquele paciente que está disposto a fazer tudo isso, um paciente que já está com capacidade, já está pronto para poder fazer mudanças nesta direção, se ainda estiver alterações nos níveis de testosterona, depois de fazer tudo isso, a maioria absoluta desses pacientes terá resolvida totalmente a questão de testosterona, porque níveis de testosterona nada tem a ver com a idade. Aquela ideia totalmente estapafúrdia de que à medida que você vai envelhecendo, você tem que cair violentamente sua testosterona, que à medida que você vai envelhecendo, você tem que diminuir a sua libido, tem que cair seu poder sexual, isso é um erro terrível. Você pode inclusive aumentar a sua capacidade sexual, aumentar a sua libido à medida que você envelhece. Depende de como você se cuida, depende de como você é capaz de fazer transformações.
Não existe nenhuma uma doença chamada idade. Ah, qual que é a sua doença? Ah, eu tenho idade. Idade não é doença. Vamos parar com esse fatalismo, com essa questão extremamente estúpida de achar que passou os anos você tem que piorar. É exatamente o inverso. Em todos os aspectos você tem que melhorar à medida que você envelhece. Senão você é um incompetente. Isso se tem uma doença que está relacionada com tudo isso, chama-se incompetência. Você não querer mudar, você não querer melhorar, você não querer se autotransformar. Isso não tem nada a ver com idade, não culpe idade por isso. Então, se depois de fazer tudo isso, em alguns raríssimos casos, esse paciente ainda estiver com baixos níveis de testosterona, justifica-se e muito o uso de testosterona bioidêntica, não sintética. Porque a sintética, o organismo percebe que aquela molécula não existe no corpo e o sistema imunológico reage e vai haver alterações imunológicas. A testosterona bioidêntica é fantástica. A dose é individualizada para cada caso. O que não pode é essa moda hoje, qualquer paciente, mas caiu a testosterona e já começa a usar testosterona. Isso é piada. Isso nada tem a ver com a realidade. São raríssimos os pacientes que realmente precisam de testosterona. E essa dose deve ser rigorosamente individualizada para cada situação. Nesses pacientes, a testosterona bioidêntica é extraordinária e vale a pena ser utilizada e não vai provocar câncer nesses pacientes. Apesar que ainda tem muita gente com essas ideias estapafúrdias na cabeça. Converse com o seu médico. Vai pesquisar, vai estudar, vai ler, vai se autoconhecer, vai se autodescobrir. E que o seu dia seja maravilhoso. Muito obrigado.